muito bom dia. Hoje a gente vai falar no programa sobre um assunto que incomoda muita gente. Quem nunca teve a famosa dor nas costas? Para falar sobre esse assunto hoje aqui no programa, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o médico ortopedista Malgarino Roncato. Seja muito bem-vindo. E linkando com o assunto também, a gente vai falar sobre os colchões, como escolher um colchão adequado para cada um de nós. Para nos ajudar, é com grande prazer que eu recebo também aqui no estúdio o empresário, proprietário da Colchão e CIA, Cláudio Moacir Casagrande. Seja muito bem-vindo também. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito bom dia também. Tá no ar mais um Bom Dia Hoje, fica comigo sempre, não sai daí. Bom Dia é Hoje, com Cláudia Fleury. E a gente começa com a frase que linka, na verdade, com essa questão da dor nas costas, que é a importância de se praticar atividade física. Diz o seguinte: aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. Quero saber com os meus convidados aqui se eles concordam com essa frase, se a atividade física é importante também nessa questão da dor nas costas, na dor na coluna. E se a gente não para cuidar da gente, um dia vai ter que parar para cuidar da doença. Começando contigo, Moacir. Sem dúvida, é muito importante a atividade, né, física, justamente para manter o corpo ativo, né? Eu acho que é bem importante mesmo, né, a atividade física, sem dúvida nenhuma. Obrigada pela participação, Malgarino. O que a gente sabe que a coluna é formada por vértebras, discos, ligamentos e músculos. O indivíduo sedentário, ele acaba perdendo a massa muscular, ou seja, ele passa a não ter músculo, e ele acaba sempre fazendo uma sobrecarga dos discos e acaba desenvolvendo também dor nas costas por sedentarismo. Acaba aumentando o processo degenerativo. Tem muito mito e muita verdade em relação a essa questão da dor nas costas, né? E eu já ouvi falar, linkando com essa questão da atividade física, que é importante se fazer musculação na área abdominal, justamente porque o abdômen é que sustenta a nossa coluna. É verdade isso? Não é verdade? Para manter o corpo em pé, com certeza precisa também de músculo, né? Indivíduo sem músculo não vai ficar em pé. O abdômen seria a nossa coluna anterior e a coluna vertebral com seus músculos e ligamentos seria a coluna posterior, né? E com certeza, só fazer abdominal não vai resolver, ele tem que fazer exercícios combinados. O ideal é que ele faça todos os exercícios, né? Não faça só localizado, só para o abdômen ou só para as costas. O ideal é que ele faça um exercício completo, né? De cima a baixo. A gente anda numa onda fitness, né? Hoje em dia todo mundo quer ser fitness, todo mundo, a grande maioria aí participa dessas corridas, 5 quilômetros, 10 quilômetros, e muita gente que muitas vezes não tem aquele preparo físico. Essa onda de corrida, quando a pessoa não está preparada para correr, ou seja, não pratica, não faz musculação, ou não tem aquele, digamos, amortecedor, né, natural, não causa uma lesão na coluna? Ou esses corredores de final de semana? Na verdade, assim, quando o indivíduo vai praticar
bem orientado e faça uma boa alimentação. Do contrário, ele vai estar sofrendo da cura. Como eu digo, vai sofrer da cura. E um tempo vai acabar sentindo dor no joelho, dor nas articulações, o corpo vai acabar pedindo... Com certeza. Então, tem que ser orientado, tem que ter orientação do exercício e tem que ter orientação nutricional também. Então, mas a nossa pauta hoje, geral, é a questão da dor nas costas, que tem várias causas, né, doutor? Vamos começar falando sobre a questão das alterações na coluna, né? Dentre elas, a famosa lordose, escoliose, cifose, tem outras também, hiperlordose, enfim. Vamos começar explicando a primeira, que seria a lordose, na minha lista aqui, né? O que é a lordose? Na verdade, assim, se olharmos a coluna de lado, ela tem as curvas fisiológicas. A cervical é para frente, ela tem uma lordose, a torácica é para trás é uma cifose. A lordose é uma curva, só pra gente... Exato, é uma curva. Então, olha aqui, a gente está vendo a coluna de lado, né? Isso aqui é uma coluna, é um modelo em polietileno. Ela tem que ter essas curvas normais para estar em equilíbrio. Então, o indivíduo, normalmente, uma lordose e uma cifose não vai ser uma doença, são curvas fisiológicas. É assim, não é retinha. Olhando de lado, ela tem que ter essas curvas. Se olharmos de frente, aí ela tem que ser reta, né? Aceitavelmente reta. Olhando de lado, ela tem que ter as curvas para estar em equilíbrio. O que acontece? Quando o indivíduo tem uma hipercifose, quando ele tem uma corcundez, a coluna vai tentar... Cifose o corcunda. A gente tem uma foto aí depois para mostrar, para o pessoal conseguir diferenciar aí. Então, o indivíduo com uma corcundez, ele vai ter uma hiperlordose compensatória. É isso aí. Então, olha, ali... Escoliose é a primeira. Olhando à esquerda, tem uma escoliose. Então, no plano frontal, ela tem um desvio do eixo. Aí o ombro fica maior que o outro. Tem um desvio no eixo frontal. E olhando ali na lateral, nas outras duas, ela tem uma corcundez, ela tem uma hipercifose que é compensada por uma hiperlordose. A hiperlordose simplesmente não é uma doença, né? Então, é isso que tem que avaliar. Na verdade, esses dois modelos aí têm... Cifose quando a pessoa é mais... Os idosos têm muito, né? Cifose, que eles ficam mais abaixadinhos, assim, com a bengalinha. O idoso acaba desenvolvendo cifose por colapsos dos discos, as cartilagens, né, intervertebrais, né, uma fibrocartilagem intervertebral colapsa, ela desidrata, né, ocorre uma degeneração espontânea, normalmente, ou por herança genética. E o acunhamento das vértebras por... osteoporose acaba aumentando a corcundez do idoso. No velhinho, então, vai ter corcunda, a maioria das vezes, e vai perder altura, né? Porque a coluna está dividida em vértebras e disco. O disco é uma fibrocartilagem composto por água e colágeno. Que vai se desgastando com o tempo. Existe o desgaste natural e existem os casos que são por herança genética. 70% das doenças degenerativas do disco são por herança genética. Então, ocorre uma desidratação precoce e o colágeno fica menos elástico, menos resistente, ele vai se deformando e se rompendo. Tá? Então, existe uma infinidade de fatores que possam dar dor nas costas, mas simplesmente uma hiperlordose não vai dar dor. E quais são as causas, doutor, dessas alterações na coluna, né? Porque eu tenho um pouco de escoliose, não sei se é um pouco ou muito, existe ter um pouco, mas eu já escutei muito as pessoas falarem que na época da infância, e até aproveitando o gancho, é um período de volta às aulas agora, e se condena muito a questão da mochila, né? Quando se o professor pede material escolar, às vezes pede livro, nananana, e aí sai criança ali, tem até uma foto também para mostrar para vocês, com um mundo nas costas. E quando chega naquela fase da adolescência, o pré-adolescente tem vergonha muitas vezes de carregar aquela mochila toda nas costas, e aí resolve carregar no ombro só porque tem que fazer um estilo, né? Um grau. Causa algum problema na coluna isso, pelo fato da criança ainda estar com o corpo ali em crescimento, em formação? Isso é mito, é verdade? Se indica a mochila de rodinha, aquela que a criança vai puxando realmente? Ou é a questão hereditária, ela vai ter
a alteração na coluna ou... Existem várias situações. Uma é uma sobrecarga, né? Um desconforto por sobrecarga ou um vício postural, que pode ser acentuado pelo uso da mochila de forma inadequada. O ideal é que, se for usar mochila, ela use no máximo 10% do peso corporal e dividido em alças nos 2 ombros. Nada de fazer um estilo numa só. Então, o ideal viu, é dividir a carga. No máximo 10% do peso corporal pode ser o peso da mochila. Se for mais do que isso, e impreterivelmente tem que levar um número de material escolar maior, aí o ideal é usar a mochila com rodinha. Com certeza vai ter uma carga menor. Então, assim, a primeira situação é uma dor ou desconforto por postura, né, ou por sobrecarga. A outra situação que ocorre no adolescente são as doenças do crescimento da coluna, que uma é a cifose, que a gente chama também de doença de Scheuermann, que é uma alteração no crescimento vertebral, onde a porção posterior da coluna cresce mais do que a porção anterior, né? E acaba aumentando a corcundez. Isso a gente chama de cifose ou doença de Scheuermann, tá? E existem outras falhas anatômicas, a mais frequente é a espondilólise, que também pode dar dor no adolescente, não ser decorrente da mochila, mas não ser decorrente de sobrecarga, tá? Então, no adolescente são essas as mais frequentes, né? Então, assim, claro que hoje em dia, com o uso de computador, né, mundo então assim, tudo, o tempo né, o inteiro. pessoal tá mudando já as curvaturas pelos vícios posturais, né? E a não prática de atividades físicas, né? A falta da prática de atividades Controle físicas remoto, também tudo. acaba fazendo um adolescente mais sedentário e com sobrepeso, né? E o tipo de alimentação também vai de novo interferir. Então, o ideal é que ele faça uma atividade física, que faça uma orientação nutricional e faça uma avaliação da coluna, que ele pode não só ter dor pela mochila, mas ele pode ter outras alterações do crescimento. Quem é mais alto sofre de mais problema na coluna pelo fato de estar sempre curvado? Não necessariamente. A pessoa que é muito alta está sempre, né, olhando as pessoas ele de cima. acaba tendo mais desconforto, mais vício postural, né? Pela falta de ergonomia, ele acaba tendo mais vícios posturais. O pessoal já está se arrumando aqui, mas né? não que simplesmente por ele ser alto, necessariamente ele vai ter dor nas costas. Ele acaba tendo mais vícios posturais por falta de ergonomia, né? Padronizada para um alto, né? E essas alterações na coluna, né? Quais são os tratamentos? Uma vez que eu tenho uma escoliose e já tenho ali... se nota, por exemplo, que a pessoa tem um ombro maior que o outro, quando a pessoa tem uma cifose, digamos assim, tem como melhorar ou, por exemplo, um tratamento faz com que ela não piore a situação? Existe assim, ó, se for por postura ou por insuficiência muscular, com certeza só a atividade física vai resolver o problema, fazer fisioterapia, fazer atividade física vai resolver o problema. Então existem limites. Uma escoliose, quando ela tiver uma deformidade, quando ela tiver um desvio de eixo maior que 40 graus, é preocupante, necessita tratamento, né? Necessita de se ele tiver uma cifose, tá? Normalmente a curvatura da torácica é em torno de 40 graus, tá? Se ela for maior que 70 graus, vai ser preocupante também, daí necessita de intervenção. O resto, os casos menores, normalmente trata só com exercício, não se faz intervenção, né? Cintas, aquelas cintas ainda se usa? Se falava, né? Não. O cinto, além de... Ele até pode
servir para ele ter memória da postura, mas ele vai Sim, acabar essa dando questão- atrofia muscular, não tem Essa porquê. questão da memória da coluna é tão importante porque todo mundo sabe que é importante a gente ter uma postura correta, ereta na hora de se sentar. Mas se muitas vezes não tem alguém nos lembrando, a gente vai descendo, né? É normal. Quando a gente vê, a gente tá assim. É que A grande maioria das pessoas. Aí que sempre o- tem alguém que lembra, olha a coluna, e tu que volta ocorre- automaticamente. sempre que a gente ficar sentado, a gente está inicialmente sustentado pela musculatura paravertebral, tá? A partir de 50 a 60 minutos começa a ocorrer fadiga muscular. Até porque e a ele gente vai relaxando, E né? ele vai fadigando e ele vai adquirir uma outra postura e vai começar a carregar os discos. Então eu sempre oriento, indivíduo que trabalha muito tempo sentado, de hora em hora põe o celular despertado, dá uma volta ao redor da mesa. É uma maneira Caminhar prática. é importante. Se Lá tiver- buscar água o tempo inteiro. né, dá uma volta ao redor da mesa, vai ao toalete, toma água, toma um chá. Isso é uma maneira de fazer a redistribuição da carga. Se ele for dirigir de hora em hora, estaciona o carro num posto, né, porque o refúgio não está mais muito seguro, né? Vai num posto de gasolina, estaciona o carro, dá Nem uma no volta. posto você está seguro, né? Mas é menos Presta atenção no posto também. menos inseguro do que no refúgio. Então dá uma volta ao redor do carro e vai de novo, e dirige de novo. O que a gente vê muitas vezes, o indivíduo dirige 4 horas, 5 horas sem parar e com certeza vai ter desconforto na coluna no final da viagem, né? Então, por sobrecarga. Então, o ideal é fazer redistribuição da carga de hora em hora. Com Ginástica certeza. laboral funciona também para pessoa que trabalha muito tempo sentada, fica o tempo inteiro aqui no celular, no computador. Funciona. O problema é que a ginástica laboral, ela ocorre ou num turno, ou uma vez no turno da manhã, ou uma vez no turno da tarde. Esporadicamente. Até tem empresas que é todo dia, né? Mas não é o suficiente. É bom para lembrar, é bom para o indivíduo adquirir o hábito, mas se ele não redistribuir a carga, ele vai ter sobrecarga depois de 1 hora. Então, o ideal é de hora em hora, levanta, dá uma volta ao redor da mesa, nem que seja. E as grandes fábricas, quando tem no setor fabril, os indivíduos já trabalham em pé. Com a ergonomia em pé é uma maneira de carregar menos a coluna do que sentado. A pior forma realmente é sentado. Então, com certeza. Tá em pé. Um outro famoso vilão é o salto alto, que a mulherada adora. E agora tá na onda aquelas bolsas enormes, né? Então a mulherada carrega o mundo na bolsa. A gente sabe que a gente carrega o mundo na bolsa, né? Muitas vezes a mulher nem sabe o que tem lá dentro. O peso da bolsa versus o saltinho básico, né? Detona as costas ou não? Essa questão do salto é mito? A pessoa já vai ter algum problema? Bom, falando da bolsa, o peso da bolsa vale a mesma coisa da mochila para criança. Sempre que for mais do que 10% do peso corporal, vai dar sobrecarga. Como ela pode amenizar isso? De hora em hora, troca de lugar, ou cada meia hora, põe no ombro direito, põe no ombro esquerdo, vai alternando. Isso vai diminuir a sobrecarga, que ela vai fazer um vício postural ou ter desconforto maior. A gente tem uma imagem para ilustrar essa questão da bolsa também? Ela não vai causar assim, vai degenerar a coluna, não. Vai causar sobrecarga, vai causar desconforto. Se ela conseguir... Ali no caso são compras nas duas mãos, né? Como fazer nessa situação aí? O ideal é dividir a metade para cada lado do corpo. Comprar menos, né, gente? Tempo de crise também. O ideal é dividir para cada lado do corpo, né? Equivalente, né? 50% para cada lado. E sempre que for por mais tempo, quanto mais prolongado o tempo, maior a sobrecarga. Sobre o salto, né? Isso é o assunto mais controverso que tem. Um dia falam que é bom, outro dia que não é, os homens não... O que a gente sabe? Algumas vezes, alguns casos,
Ocorre um melhor equilíbrio da coluna, porque o salto inverte, né? Vai aumentar a lordose, vai até aumentar o equilíbrio, né? Empina os glúteos e vai ter menos dor. Eles, quando eu ando sem salto, aí me dói as pernas e me dói muito. Não, é que ocorre com o uso contínuo de salto alto, sem exercícios, ocorre encurtamento dos aquileus. E aí, sempre que ela tirar... São os tendões, isso? Os tendões de Aquiles. E aí, quando ela tirar o salto, ela vai ter desconforto. Aí ela vai fazer exatamente o inverso. Aí vai retificar a lombar. Esse encurtamento é quanto tempo? Já me apavorei aqui. Se não interessa o tempo, se não fizer exercício, ele vai encurtando aos poucos. Basta manter o salto, ele vai ter encurtamento dos aquileus. Quando começar a sentir dor estando de sapatinho baixo, tem que ligar já está curto. Já está curto. Então tem que alongar. Cada um tem o seu próprio alongamento, mas existe um limite para isso, né? Então, sem exercícios, nem salto alto, nem salto baixo. O ideal é praticar uma atividade física e usar o salto da a maneira que achar mais confortável e mais elegante. Cada um vai se sentir bem de uma maneira. Então, não tem porquê. Não vai deixar de usar. Vai dizer, não vai usar salto, ou não, nem pensar. Não, usa o salto e faça exercício. Essa é a minha teoria. Continuando o nosso assunto, que é a questão da dor nas costas, muita gente deve estar se identificando aí. Quem sofre muito de dor nas costas, e eu posso dizer isso porque eu fui gestante, são as gestantes. Chega um momento na gestação que não existe posição, que a mulher vira na cama para a esquerda, vira na direita, levanta, sente dor, senta, sente dor. Existe alguma maneira das gestantes aliviarem essa dor que é terrível nas costas? O que ocorre muitas vezes são múltiplas situações. Uma, a paciente já tem uma doença degenerativa silenciosa, prévia, e aí vai engravidar, e a gravidez muda as curvaturas da coluna. Isso é uma situação. Então, vai aumentando as curvas. Vai aumentando, a coluna dela normalmente. Então, vai aumentando. A natureza é sábia porque os próprios hormônios aumentam a elasticidade ligamentar, então ela acaba tolerando bem. Então, ela tolera essa mudança de curva de uma forma boa. O problema é se ela já tem uma doença degenerativa, ela já tem uma doença do disco ou alguma outra malformação óssea, algum outro desgaste, vai fazer com que vai piorar. Então, algumas vão ter muito mais dor durante a gestação. Como prevenir isso? Fazer uma avaliação pré-gestacional é uma alternativa e, com certeza, praticar exercício. Quanto melhor a musculatura que ela tiver durante a gestação, ela vai ter uma gestação melhor. Inclusive, o nenê vai nascer mais forte se ela tiver uma reserva energética, que o músculo é uma energia, é energia boa, tá? Então, o ideal é que ela pratique atividade física. Que ela já tenha antes dessa gestação, que ela já tenha antes e mesmo durante a gestação. Mas agora que está gestando vai começar? Pode. A partir do 3º trimestre pode começar, fala com o obstetra, se ele liberar, se não tiver insuficiência de colo, incompetência istmo-cervical, pode praticar atividade física até antes de ir para a maternidade. Cada um vai tolerar de uma maneira, mas não tem por que não fazer exercício. Então, ela vai suportar a gestação de uma forma melhor, vai ter reserva muscular para amamentar depois e vai ter, inclusive, para carregar o bebê no colo quando o bebê nascer. Então, ela tem que fazer essa reserva muscular, tá? Não tem por que não praticar exercício. Então, na gestação... Sempre volta para a questão da atividade física, né? A gente começou o programa falando e segue falando. Continua, não tem, a única coisa que tem comprovação científica é fazer atividade física. Tá? Doutor, tu falaste sobre a questão da doença do disco, né? Que muitas vezes a gestante pode ter uma doença do disco, não saber, e sentir mais dores nas costas durante a gestação. O que é a doença do disco? Só para a gente conseguir...
Bom, primeiro que durante a gestação ela vai ter limitação para fazer exames de imagem, a gente evita exames de imagem, né? Não é que é 100% proibido, mas se evita fazer exames de imagem, até porque não vai mudar as condutas, né? Durante a gestação. Então, para ela investigar, ou ela investiga antes de engravidar, ou no final. Nós temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. Entre uma vértebra e outra tem disco. O disco é uma fibrocartilagem composto por água e colágeno. Quando o indivíduo tem herança genética para a doença do disco, ocorre uma desidratação precoce e o colágeno fica menos elástico, menos resistente, ele vai se deformando e se rompendo. Um disco doente, ele pode se romper agudamente e causar hérnia de disco, ou ele vai A hérnia gerando... não é uma doença, então ela é... Hérnia não é uma doença, é um evento da doença do disco. Existe uma outra situação que se chama hérnia traumática, mas aí é por um grande trauma. Mas em se tratando de dor, né, por doença degenerativa, a hérnia é um evento da doença do disco que ocorre uma ruptura. Então, geralmente, quem tem hérnia de disco tem a doença do disco? Com certeza. Se não houve trauma, o indivíduo tem a predisposição. 70% da causa é por herança genética. Os outros 30% são por multifatoriais. O próprio passar da idade ocorre um desgaste natural. Então, a idade, posturas viciosas, sedentarismo, tabagismo, sobrecarga, lesões por esforço repetitivo, todos vão ser os outros 30%. Mas a genética é o maior. Se tem o pai e a mãe ou algum parente próximo que tenha, tem grande chance de ter dor por doença degenerativa, por herança genética, com certeza. Então, um dos grandes agravantes também é o cigarro, né? E certamente é difícil ver um atleta tabagista ou um tabagista atleta, né? Não tem, né? Então, isso é outro grande vilão, né? Bem, a gente continua falando sobre a dor nas costas. No próximo bloco, a gente vai falar ainda sobre a dor no ciático, que tem muita gente que tem. E aí a posição adequada na hora de dormir, já no próximo bloco. Não sai daí. Voltamos aqui com o programa. Hoje a gente está falando sobre dor nas costas. A gente teve uma aula aqui com o Dr. Malgarino no primeiro bloco. E agora a gente vai falar sobre a famosa dor no ciático. Só que antes de falar sobre a dor no ciático, eu vou perguntar para o doutor o que é o nervo ciático, né? Onde é que ele passa? Na verdade, o nervo ciático é formado por raízes lombares, a partir da terceira raiz lombar. São raízes nervosas que se juntam e dentro da pelve formam o nervo ciático. Quando ele passa ao início da coxa, tem uma imagem desse nervo também para o pessoal conseguir visualizar. Ele já consegue, ele já se redistribui para grupos musculares da coxa, perna ou pé. Então, o nervo ciático é um grupo de raízes, tá ali, é um grupo de raízes nervosas da coluna lombar, né? Normalmente acontece por um desarranjo ao nível da coluna lombar, ou ele tem uma compressão por doença degenerativa, por uma hérnia de disco, ou um canal estreito congênito. Geralmente tem essa dor que tem algum outro problema. A dor no ciático é uma compressão de uma raiz nervosa em algum nível anatômico lombar. Em algum, a gente chama nível anatômico. Ela não dói por nada. Tem algum... não é espontaneamente. Tá? Então, uma hérnia de disco, uma compressão nervosa pode causar uma instabilidade. Uma doença do disco que cause instabilidade também vai dar dor no trajeto do nervo ciático, de uma das raízes nervosas. Estenose do canal, estreitamento do canal por degeneração no idoso também vai dar.
É comum nos idosos? É o mais comum. Ou ele tem um cisto sinovial pela artrose, que também pode dar compressão nervosa, ou alguma outra, ou tumores também podem dar, principalmente... Então ela serve como um alerta, na verdade. Na verdade, dor é um alerta. Tem dor irradiada para o membro inferior, ou direito ou esquerdo, coxa, perna ou pé, com certeza é um alerta, tem que investigar. Tá? A região lombar, ela é acometida frequentemente por metástases, por tumores. O indivíduo tem um tumor de próstata e começa a ter dor no ciático, vai lá ver ele tem metástase. Ou ele tem tumor de pulmão e tem metástase. Ou tem tumor de fígado, tumor do intestino, acaba... Às vezes descobre que tem uma metástase porque tem essa dor no ciático. Exato, às vezes ele acaba descobrindo o tumor quando ele começa a ter dor no ciático e vai investigar. O problema não era do ciático, simplesmente ele tem um tumor primário em alguma outra região anatômica do corpo. Então, doeu uma dor irradiada para o membro inferior, dor lombar irradiada para o membro inferior, é um sinal de alerta de que alguma coisa não está bem ao nível da coluna lombar. Dor é algo que é difícil da gente mensurar, né, doutora? Às vezes a pessoa diz, eu senti muita dor. E outra pessoa diz assim, eu tenho uma dor crônica. E aí outra pessoa diz, não, mas a minha dor é aguda. Como saber, por exemplo, se a dor que eu tenho é crônica e aguda? Porque é difícil, né, da gente conseguir externar, por exemplo, a dor que está sentindo. Um indivíduo que tem um desconforto, ou por excesso, ele fez um exercício com carga a mais, ou ele carregou o peso a mais. Tem dor muscular. Essa dor muscular por lactato normalmente vai demorar em torno de 72 horas, 96 horas, vai desaparecer, ele tomando ou não tomando o remédio. Isso é uma dor aguda. Aí pode chamar de dor muscular. Se ele tem uma dor ou um desconforto, né, há mais de 3 meses, certamente é uma dor crônica, né, aguda. Então ele tem uma dor... Não existe crônica de um dia. Não existe dor crônica de um dia. Ele vai ter uma dor aguda até 3 meses. Né? Algumas escolas falam até 4 meses, outras falam até 2 meses. Mas a média é até 3 meses. Mais que 3 meses já é uma dor crônica, né? Agora tem indivíduo assim, que ele tem um episódio de dor que dura de 2 a 6, 2 a 7 dias. E aí ele fica com um discreto desconforto. Isso é o mais frequente. Sempre que eu faço esforço físico eu tenho desconforto. Ou sempre que eu dirijo muito eu tenho desconforto. Ele tem uma dor crônica, um desconforto lombar crônico, mas não é uma dor severa, né? Então, assim, tu perguntaste, quando que se faz tratamento cirúrgico? Todo indivíduo que tem dor tem que tratar cirurgicamente? Não. Né? Existem critérios para indicar tratamento cirúrgico. Primeiro, se ele tem uma compressão nervosa, é uma indicação. Tem compressão nervosa, ou com perda neurológica, perda da sensibilidade ou perda da força de um grupo muscular, né, coxa, perna ou pé, é uma indicação. Ou se ele tem uma dor crônica, a gente normalmente mensura assim, pergunta, dá uma nota de 0 a 10 para a tua dor. 0 nada de dor, 10 muita dor. Que nota você dá? Se a dor for maior que 6 para 10, há mais de 6 meses, que não alivia, com fisioterapia, com exercício, com analgésico, ela é incapacitante, ela também tem indicação cirúrgica, é uma dor com indicação cirúrgica. Ou seja, ela é incapacitante, nunca fica 0, nunca fica 0. Eu inclusive, acordo por ter dor. Acordo, não ficar muito tempo na cama, vai ter dor. Isso é uma situação. É uma situação que tem que investigar e, eventualmente, tem indicação cirúrgica, sim. Doutor, no próximo bloco a gente vai falar sobre como escolher o colchão adequado, né? E existem diferentes tipos de colchões aí no mercado. A gente vai falar sobre a importância de ter um travesseiro também de qualidade. Mas, enfim,
Existe uma posição ideal na hora de dormir? Porque tem muita gente que culpa o colchão. Às vezes, coitado do colchão é o vilão, né? A pessoa foi lá, nunca fez atividade física, passou o dia inteiro fazendo atividade física na beira da praia, aqueles atletas de final de semana, pegou um congestionamento aí de 5, 6 horas voltando da praia, foi deitar no seu colchão e acordou culpando o coitado do colchão, né? O que a gente sabe é que mais ou menos 1/3 da vida a gente passa em cima de um colchão, ou seja, dormindo de 6 a 8 horas por dia, no mínimo. Os privilegiados, né? Então, mas a média é em torno de 6 a 8 horas. Então, vamos pegar como padrão 8 horas de sono por dia. Ele vai ficar 1/3 da vida sobre um colchão. Então, é fundamental que ele durma num colchão confortável, né? Qual é a melhor posição de dormir? Temos fotos também aqui, tudo para ilustrar. Ou em decúbito dorsal, ou seja, olhando para o teto, com um travesseiro que deixe confortável, mais ou menos retificado a cervical, que mantenha a lordose cervical, que não retifique nem inverta a lordose. Aí é importante que tenha um travesseiro adequado. Aí o ideal é um travesseiro mais baixo. Hoje a gente tem uma infinidade de alternativas que a Casa Grande vai falar para a gente. Ou dormir de lado, e aí ele pode, para deixar a coluna mais reta, ele pode colocar um travesseiro entre os joelhos, outro entre os tornozelos e outro para retificar a coluna, outro que tenha a distância que vai de uma paralela ao ombro e outra paralela à orelha. Esse é o tamanho ideal do travesseiro. Então, ele tem que ser confortável, não pode sentar, não, porque... Então, isso, hoje tem inúmeras opções, né? Normalmente o indivíduo tem artrose na coluna, a articulação da coluna degenera, e aí, quando ele fica em repouso, ele vai ter dor. Ele diz, não, sempre que eu durmo, passou 6 horas, começa a ter dor, às vezes eu não consigo dormir, porque eu me viro muito porque eu tenho dor. Aí é um grito da artrose. Aí a artrose em repouso dói. Aí levanta, começa a caminhar, alivia a dor. É o colchão, coitado. E o colchão leva a culpa. Outra situação é que o indivíduo sai daqui, vai para a praia, fica 3, 4, 5 horas no engarrafamento, aí chega lá, ele vai limpar o pátio, vai cortar a grama, e aí vai dormir e volta com uma baita dor nas costas. O colchão da praia está muito ruim, vou ter que trocar. Aí ele troca o colchão e não resolve o problema. Porque às vezes ele tinha um problema, fez uma sobrecarga e voltou com dor. Isso é uma situação, mas existem situações em que o colchão realmente vai dar desconforto. Outra situação, o indivíduo pega um avião, fica 11 horas sentado no avião, e aí chega, vai ter dor, e diz, aquele hotel tinha um colchão muito ruim. Às vezes não é. Outra situação é que a altura do travesseiro também, o que determina, depende do grau de cifose torácica que ele vai ter. Se ele for dormir de barriga em decúbito dorsal, ou seja, olhando para o teto, a altura da cifose torácica vai dar uma altura do travesseiro. Então, um travesseiro muito baixo para o indivíduo que tem cifose não é adequado. Então, ele vai ter que... Então, aí muito alto também causa... E muito alto ele vai inverter as curvas e vai ter desconforto. Então, cada indivíduo vai ter... na casa dele dorme melhor. Claro que dorme melhor, porque ele já tem uma altura adequada, ele já ajustou. Já está adaptado aquilo ali. Então, mas com certeza um colchão confortável é fundamental para passar 1/3 da vida. E isso aí hoje tem inúmeras alternativas que... E é bom se jogar num colchão, né? Então, a gente vai aprender aqui no próximo bloco falar pra gente a escolher um colchão ideal aqui com Casa Grande. Antes disso, só uma pergunta. Tem muita gente que gosta de dormir de bruços, né? Pode, não pode? Na verdade, assim, durante o sono, todo mundo muda de posição.
É, né? ninguém fica na mesma Ninguém posição o tempo inteiro, É né? raro o indivíduo, a menos que ele tome um monte de medicamento, vai acordar, vai ficar sedado na mesma posição. Normalmente, espontaneamente, vai se mudando de posição. Então, vai dormir um pouquinho de lado, um pouquinho de barriga para baixo, um pouquinho de, né, barriga para cima, vamos falar no popular. Então, não é assim, não é 100% proibido, né? Ele não vai ficar doente da coluna porque dormiu de barriga para baixo, né? Em decúbito ventral, né? O indivíduo que tem o abdômen globoso não vai fazer isso aí, não vai chegar a esse ponto, né? Mas aconselha-se para deixar reto que ele durma de lado ou em decúbito dorsal, olhando para cima. Obrigada pelos esclarecimentos. O doutor continua com a gente até o final do programa. E a gente vai aprender no próximo bloco, então, aqui com Casagrande, como escolher um colchão adequado. Fica comigo. Bem, a gente falou no programa aqui sobre a questão das dores nas costas. Eu conversei com o Malgarino aqui no segundo bloco sobre a importância de se dormir também numa posição adequada e num colchão adequado. Mas quando a gente vai comprar um colchão, muitas vezes a gente não sabe, né? Como escolher um colchão? Colchão de mola, colchão de espuma. E agora eu te pergunto, Casagrande, existe um melhor, por exemplo? Qual a diferença entre colchão de mola e colchão de espuma? Vamos começar por aí. Na verdade, a gente sempre aconselha, né, a pessoa comprar o colchão. O melhor colchão é aquele que a pessoa deita e se sente bem, mas como chegar nesse colchão? Tem que deitar, então. Esse negócio de comprar pela internet, que hoje em dia a grande maioria compra, não seria indicado, porque não tem como experimentar. Não é como comprar uma geladeira pela internet, que tu vê vários detalhes. O colchão, tu tem que sentir ele, tem que deitar. Por isso que a gente sempre aconselha, a pessoa tem que deitar no colchão, tem que ir em loja, principalmente em loja especializada, né? Que dali vai ter vários modelos, porque hoje existe uma infinidade, não é como há 20 anos atrás que existia 1 ou 2 tipos de colchão, de mola, por exemplo, e vários colchões de espuma, que na época era muito mais colchão de espuma, né? E a pessoa, querendo ou não, era aquilo que tinha e se adapta. Hoje não, hoje tá tem muito mais variedade, mas é muito mais fácil, tu sendo bem indicado, é muito mais fácil a pessoa achar o colchão certo. Né? Com essa variedade de modelos que existe, no caso. E a tecnologia está aí para mostrar que a cada ano se melhora muito nessa questão, né? A gente estava conversando até antes de entrar aqui no programa, que na época da minha infância eu tinha um colchão de mola e se sabia que o colchão tinha que trocar porque quando começava a sentir a mola nas costas. Né? Hoje em dia não precisa passar por isso, gente. Já mudou bastante, né? Evoluiu isso, muito essa questão. Daí tu tinha me perguntado assim, tem uma diferença entre colchão de espuma e o de mola. O colchão de espuma, a pessoa que tem que se adaptar ao colchão, é baseado sempre pela pessoa mais pesada. Digamos assim, se o marido tem 100 quilos e a esposa tem 60, vai se basear pelo peso para ter uma certa durabilidade, o colchão, que é numa média de 3 anos que dura, né? Pode-se usar até muito mais que isso, é claro, mas a validade... Ele está 100%. A validade dele, para ele manter aquela performance dele, na verdade, o ideal é trocar em 3 anos, o de espuma, né? E daí se baseia pela pessoa mais pesada, e no caso do de espuma é a pessoa que tem que se adaptar ao colchão. Né? Então, leva alguns dias, assim, 10 dias, 15 dias, dependendo, até o colchão ele fazer, dar aquela ajustada, entende? Vai sentindo o corpo de cada pessoa e vai se ajustando e vai embora, daí vai tranquilo. A relação fica boa em 15 dias, do de mola é na hora, né? Mais ou menos isso. Hoje, por exemplo, existe colchões de mola muito similares em termos de firmeza de um colchão de espuma, porque às vezes as pessoas, é porque eu gosto de dormir em colchão firme, digamos assim, mas não quero de mola, né? Porque as pessoas têm a ideia do colchão de mola macio. E hoje não, né? Hoje tem uma variedade, como disse antes, que tu possa pegar um colchão de médio conforto, né? Um colchão mais firme de mola, né? Então existe bastante variedade mesmo. Mas assim, em relação ao colchão de espuma, para finalizar,
é aquilo, é muito limitado, né? É a pessoa que realmente tem que se adaptar a ele. Agora, o colchão de mola, ele se adapta ao peso de cada pessoa que estiver usando ele. Voltando ao aquele peso de 100, uma esposa e a esposa 60, eles vão se sentir bem igualmente no colchão. Sem precisar estar virando o colchão também. Na verdade tem aquela necessidade de fazer o giro no colchão. Não virar mais como antigamente, que tinha o colchão nos dois lados. Ainda tem poucos, mas fabricados ainda, né, nos dois lados. Mas a princípio, até para facilitar a dona de casa, que normalmente é ela que mexe, que gira com o colchão, né, começou a não precisar mais virar, porque era um peso enorme o colchão de mola. Então tinha até uma restrição na compra do colchão de mola, na troca de um de espuma para o de mola, porque o colchão de mola é muito pesado. Então eles desenvolveram um produto que só faz o giro, né? No sentido de peso, no caso. Tu trouxeste até uns modelos para a gente ver ali de diferentes tipos de colchões de mola. Inclusive depois a gente vai falar dos travesseiros ali. Que mostra ali como era antigamente, aquele lá é o modelinho de antigamente, esse que está passando no vídeo. Exatamente. Esse primeiro modelo aí é um sistema de mola Bonel, a mais tradicional, né? Que é uma mola que, na verdade, é uma mola bem resistente, que tinha pessoas que tinham o colchão 30 anos, né? O colchão, o estofamento se acabava e a mola continuava mesmo. Ótimo, só que ela não te dá muita estabilidade, ela balança muito. Então, quando uma pessoa se mexia, a outra sentia o reflexo, né? Então, na verdade, daí o que aconteceu? Lançaram um modelo de molas ensacadas. Por quê? Pela necessidade atual, né? Ele te dá mais estabilidade, a mola ensacada, pode ver que ela... Que é hoje em dia. Ela é ensacadinha uma a uma, até eu vou levantar aqui para botar... Ó, ela, na verdade, ela é individual, totalmente individual, só tem o tecido... Né? Por que ensacada? Porque ela é ensacadinha uma a uma. O que te dá isso? Estabilidade, né? Então, quando não fica picando. Exatamente. Quando um se mexe, o outro não sente mais o reflexo devido a... Claro que isso também, né, Cláudia, influencia, não é só a mola que está em jogo aqui. Não adianta ter uma mola de alta tecnologia e não ter um estofamento de qualidade também. Então, isso é importante frisar, porque pode ser mola ensacada, mola pocket que chamam, né? Só que na verdade também é um conjunto, né? Não só a mola que é importante, é claro que é a base de tudo, mas o estofamento também é muito importante, né? E depois temos o sistema de mola LFK, que é uma mola também que veio com a resistência da mola Bonel, só porém ela mais compacta, um fio mais grosso, uma bitola mais grossa, que na verdade acaba te dando a estabilidade da mola Bonel, aliás, da mola ensacada, mas com a resistência da mola Bonel, que daí suporta mais peso. A média de peso que suporta um colchão de molas ensacadas é de 20 a 100 e de 20 a 120. E nesse caso é de 20 a 150 quilos. Para quem é mais pesado, não só para quem é mais pesado, mas também para quem quer um colchão mais resistente. Para aquela pessoa que quer um colchão de mola firme, né, que está acostumado àquele colchão de espuma, mas quer um colchão de mola firme, esse colchão aqui, com esse sistema de mola, é muito interessante. Mas também tem aquilo, depende do estofamento que tem sobre essas molas. Né? Não adianta ser a mola firme, então muito estofamento e um estofamento macio, não vai... Por isso que tem que ser um colchão de uma marca boa, de qualidade. Isso, exatamente. Né? Procurar as marcas mais conceituadas. E além de ter um travesseiro bom, que a gente está falando aqui de dor nas costas, às vezes o pessoal fica preocupado só com colchão bom, o pessoal fica só preocupado só com colchão, né? E esquece do travesseiro. O travesseiro também é vilão, né? E também causa desconforto quando ele não é adequado. Porque, na verdade, é o seguinte, a pessoa está adaptada com o colchão antigo e o travesseiro fica certinho na posição que ela já está adaptada a dormir, né? E no momento que troca o colchão, né, aquela posição já muda. Né? E o travesseiro, na verdade, ele é um componente, é um acessório que ele tem, que é muito importante. Né? Por exemplo, daí tem diversos modelos e tipos de travesseiro. Eu trouxe aqui dois, na verdade, que estão mais em evidência, com uma tecnologia mais avançada hoje, que é o sistema que hoje todo mundo já ouviu falar, o travesseiro da NASA, que na verdade é o travesseiro de viscoelástico, né, que é um material sintético, que ele acaba, na verdade,
ele se moldando, ele se ajusta. Isso não é só em travesseiro, existem camadas, claro, mais finas em colchões também, né, que dá um conforto, é essa que faz a diferença às vezes nos estofamentos, né? Então, tem esse tipo de travesseiro, tem alturas diferentes para dependendo de quem for usar, se vai fazer, o doutor aí que pode dizer em relação à largura do ombro, que na verdade pode se escolher também, né? E depois tem o travesseiro de látex, que é um material natural, né? Extraído da seringueira, que esse aqui, ó, ele é um produto que ele cede, mas em contrapartida ele está fazendo força para a cabeça ficar mais reta possível. Né? Aí tem que experimentar também. Também. Na verdade, existem colchão. diferentes tipos de Isso mesmo. colchões, diferentes tipos de travesseiro. O pessoal tem que experimentar. Tem que ir lá na Colchão em Si, vamos fazer É isso aí. o merchan aqui. O pessoal, onde é que estão as duas lojas? As como é que duas o pessoal lojas- faz para visitar, para conhecer? A gente tem o site, né, que é colchoencia.com.br, Aí. né? Tem duas lojas na Protásio Alves, no bairro Petrópolis, né? Já há mais de 30 anos no mesmo local. Né? Na Protásio Alves, número 2115, e também tem na Protásio 3916, quase em frente a Cristiano Fischer. Ali a gente tem uma variedade ali, o pessoal, nossos consultores vão ajudar a pessoa da melhor maneira possível a encontrar o colchão certo. Né? Casagrande, obrigada pela presença, adorei te receber aqui. Obrigado. Hoje foi uma aula aqui, né, de dor na coluna, de colchão. Doutor Malgarino, obrigada pela presença também. Teus contatos para quem está nos assistindo. Bom, o telefone funciona 24 horas, é um call center dentro do Hospital Moinhos de Vento, 35378000 ou 3314-3434. Obrigada pela presença, muito obrigada pelos À disposição. esclarecimentos hoje aqui. Bem, o nosso programa dessa terça-feira fica por aqui. Não te esquece que tem reprise às 9h30 da noite de hoje e que dá para assistir o programa em tempo real pela internet, tvplay.tv.br. Um super beijo e a gente se encontra amanhã. Fica com Deus sempre.